Bom dia, pessoas desconstruídas, donas da própria vida. Vamos lá, gente. Café passado. Alguém aceita um café? Olha que delícia. Faz tempo que eu não faço isso, né? Ai, como eu amo café. Aqui amanheceu querendo chover. E aí, na sua cidade? Eu sei que a grande maioria de vocês é de Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Portugal e até na França a gente chega. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E assim, por aqui estamos vivendo processo, transformação, estamos caminhando para uma melhoria constante, caminhando para a iluminação. E você, o que você está fazendo da sua vida nos últimos meses? Então, vamos aproveitar esse café, essa manhã, para conversarmos sobre como ter autoestima. Aqui a gente bate uma tecla, assim, porque autoestima não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com padrão, não tem a ver com beleza, não tem a ver com estar magra ou não estar magra, ser rica ou ser pobre. Aqui a gente toca em um ponto delicado. Autoestima e amor próprio tem a ver com honrar a sua ancestralidade. Eu demorei mais de 4 anos para entender. Eu estou nessa jornada de autoconhecimento, em busca de amor próprio e merecimento há anos. E só agora eu venho entendendo. E por conta dessa compreensão é que eu disponibilizei 3 dos meus melhores cursos para vocês, por apenas R$ 107,00, caso vocês queiram fazer essa jornada como eu fiz. Detalhe, o Clube da Mari, o desafio, minha nova versão atualizada, ele só pode ser adquirido por esse valor de R$ 107,00, que é 3 vezes melhor, mano. É 3 vezes melhor. É assim que eu me sinto, é assim que eu estou. Depois de mais de 4 anos de jornada de autoconhecimento, eu estou 3 vezes melhor. Porque finalmente eu tenho conseguido compreender e curar a mulher que existe em mim. E eu tenho filhas, 3, inclusive. A maior herança que uma mulher, ou melhor, que uma mãe, deixa para suas filhas é ter se curado como mulher. Então, antes de pensar apenas em mim, na minha própria vida, eu também estou pensando na vida da Rochelle, da Sâmia e da Sofia, porque eu quero deixar o melhor para elas. E eu mega acredito nisso, que a maior herança que uma mãe pode deixar para sua filha é ter se curado como mulher. Porque é através dessa cura que a gente faz as pazes com a nossa ancestralidade materna. E é dentro dessa ancestralidade materna que a gente descobre que nunca esteve só. Que sempre foi amada. Que sempre foi cuidada. Estar 3 vezes melhor significa estar dentro de você, no seu centramento. Em paz com a sua história, que é a proposta do desafio. Deixar você em paz com a sua história. Com aulas práticas, exercícios práticos para você fazer as pazes com a sua mãe, com a sua ancestralidade. Para finalmente sentir-se bem com o seu momento atual. Estar 3 vezes melhor é estar dentro de um espaço onde você compreende e aceita que ao se curar, você também cura toda a sua linhagem que te antecedeu e deixa um legado de bênção para quem vem depois de você. Para suas filhas, para suas netas, para suas sobrinhas, para todas as mulheres que vierem depois da sua passagem pelo planeta. Porque nós mulheres temos o poder de abençoar. Temos o poder de multiplicar as coisas. E isso está dentro do nosso ventre, dentro do nosso corpo, né? E estar 3 vezes melhor é estar curada com você, como mulher que você é. É se sentir bem com a sua história, sabe?
Temos um poder maravilhoso como mulher, que é abençoar o que vem depois. Quando a gente se coloca nesse lugar de feminino, a gente consegue acessar a nossa ancestralidade com ela, com a nossa ancestralidade, aprender sobre amor, descanso, esperança, entusiasmo, acolhimento. Finalmente, a gente consegue entender que não há motivo para não se sentir amada porque nunca estivemos só. Não há motivo pelo qual não sentir que merecemos o que é bom porque nunca estivemos só. Sempre houve mulheres que nos antecederam. E sempre vai haver mulheres que virão depois da gente. O aspecto mais forte da mãe é o conhecimento. É a conexão dela fortíssima com a natureza. É o conhecimento sobre ervas, sobre remédio, é o conhecimento sobre o amor, é o conhecimento sobre a vida. E é com elas que nós aprendemos que todas nós, mesmo depois de adultas, temos a capacidade e o dever de desenvolver para nós uma mãe interior, que se assemelha à nossa mãe. Afinal de contas, é com essa mulher que nós aprendemos as nossas primeiras emoções, aprendemos as primeiras coisas. E só o fato dela permitir que continuássemos no ventre dela é amor. Desenvolver uma mãe interior para nós. Veja, nós, enquanto criança, e aí eu não sei vocês, eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha avó, mas eu nunca me senti desprotegida ao lado dela. Eu nunca cheguei a me sentir que não era amada quando estava com ela. Todas as vezes que a minha avó ia, e eu chamava ela de mãe, que ela ia para outros lugares, era eu que ia com ela. E eu adorava andar com ela. Eu nunca me senti não bem-vinda no planeta, não merecedora quando eu estava com ela. Porque ela foi para mim uma mãe forte, acolhedora, amorosa. E a mãe que eu sou hoje, eu devo muito disso a ela. Mas você pode me perguntar, Mari, por que eu tenho que investir meu dinheiro em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, em cura interior? Porque nós temos, enquanto mulher, um papel fundamental nas mudanças no mundo. É através de nós, da nossa mudança, da nossa própria cura, que a geração que virá depois de nós será melhor. Isso se nós, enquanto mulheres, conseguirmos nos desfazer de julgamentos, competições, apontamentos umas para as outras. Se nós, de fato, conseguirmos ser para nós uma mãe interior que ama, acima de tudo. Acima de tudo, ama. Fazer as pazes com a nossa ancestralidade é, sem dúvida, retornar ou retomar um contato sagrado e nútrido. É a mãe que nutre, desde o início da geração de uma vida. Ela é que está a maior parte do tempo com o filho. Mesmo quando essa mulher não é mãe, muitas vezes ela assume um papel de cuidar de outras crianças que algumas mães não conseguiram cuidar. Ela nutre com amor, ela nutre com dinheiro, ela nutre com tempo, ela nutre com provisões, ela nutre com conhecimento, ela nutre com acolhimento. E toda essa nutrição pode ser transmitida para as próximas gerações, depois da gente, sabe?
E é quando a gente se desfaz do julgamento, da competição, do apontamento, através da nossa própria cura, que a gente, além de fazer as pazes com toda a nossa linhagem materna, as mulheres que vieram da nossa própria família, que eu estou falando de uma família biológica, a gente consegue fazer as pazes com outras mulheres. A gente consegue olhar para elas como aliadas, não como rivais. A gente consegue sorrir para elas, porque estamos curadas. E esse eu diria que é um grande desafio, irmã. Mas, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, é possível. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, mas é possível curar-nos enquanto mulher ainda nessa vida. Quando nós entramos em contato com essa cura, finalmente a gente consegue encontrar autoestima, amor próprio, merecimento. E finalmente a gente consegue encontrar um centramento onde nós iremos nos lembrar que nunca estivemos só. Sempre, toda a nossa linhagem materna, feminina, que veio antes da gente, esteve conosco. É desse lugar que a gente consegue se sentir amada, respeitada, nutrida, acolhida. Essa tem sido a minha jornada nos últimos 4 anos. E tudo que eu descobri sobre isso, eu dividi no Clube da Mari, no Desafio, na minha nova versão. Honrar e agradecer as nossas ancestrais é a chave para acessarmos a nossa autoestima, os nossos valores pessoais e o nosso amor próprio. É uma jornada de fato. É uma jornada no sentido de que é uma caminhada que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Toda a nossa vida feminina, ela é cíclica, né? Eu tenho 3 filhas mulheres. É engraçado que quem me deu o pontapé para iniciar esse processo de cura foi uma das minhas filhas, minha filha do meio. E eu fico grata, feliz por ela ter me convidado. Ela me convidou e eu aceitei, assim como eu estou convidando vocês hoje também, sabe? Foi minha filha que me falou sobre Ho'oponopono. Foi minha filha, a primeira da minha linhagem materna a fazer terapia. Foi minha filha do meio, a primeira mulher da nossa linhagem a sentar-se diante de uma psicóloga para discutir questões emocionais, mentais que ela vivia. E olha o poder transformador que é, né? Ela não é mãe, ela tem 24 anos. E foi através dessa jornada que eu fui convidada, né? Porque todas nós somos convidadas a mudar, e depende da gente aceitar ou não o convite, a me curar também. E hoje eu percebo que a minha cura reflete na própria cura dela. Nós nunca estamos sozinhas. Em nosso DNA, a gente tem uma profunda ligação com a nossa ancestralidade materna, com todas as dores, traumas que essas mulheres que vieram antes da gente viveram. Mas também recebemos através dela toda a força, sabedoria, conhecimento e poder para também nos curar. Porque a mãe é aquela que cuida, que passa a maior parte do tempo com o filho dela. Eu sou mãe. Maior parte do tempo dos meus filhos, eles passaram comigo. Até a Sofia. Ela está comigo. Ela tem 11 anos. Todo cuidado, 98% do cuidado com ela, sou eu que dou.
Cada filha contém em si algo da sua mãe. Em momentos difíceis da minha vida, enquanto mãe, o que me manteve de pé foi a minha mãe. Foi aquela que eu vi como mãe. Sempre me lembrando que ela foi uma mulher forte, determinada. Ela não sabia nem ler e nem escrever, mas mesmo assim, ela sabia amar, sabia acolher, sabia cuidar de uma forma que é o que eu sempre falei aqui com vocês. Nós mulheres não precisamos de abrir nenhum livro para sabermos como ser nós mesmas. A gente carrega isso. É impossível não ser grata à minha mãe. É impossível não ser grata à minha linhagem materna, porque em todos os momentos mais difíceis da minha vida, elas estavam lá por mim e para mim. Eu sou grata à minha mãe, porque mesmo ela não tendo me criado, ela me permitiu viver dentro do corpo dela. Ela me deu uma família, que foi a minha avó, minhas tias. No domingo passado, eu estava conversando com a minha irmã, que é minha tia, mas eu chamo de irmã. E é engraçado que cada vez que as coisas ficam difíceis para mim, ela sempre diz: volta para casa, irmã, aqui você tem um lar. E é isso que a mãe e a nossa ancestralidade representa para nós, um lar. Quando eu olho para a minha ancestralidade materna, eu vejo muito amor, muita força, muito trauma, muita dor. Mas eu também vejo muito amor. Mulheres que nunca desistiram. Nunca. Que mesmo sem instrução secular, elas sabiam amar, sabiam cuidar, sabiam preparar uma comidinha, sabiam curar, porque eu nasci no interior, na roça, e não tínhamos acesso a médico, então tudo que tínhamos era curado com ervas. Eu sou uma mulher das ervas até hoje, porque eu aprendi com a minha avó como fazer chá, fazer banhos, entre outras coisas. E a minha linhagem materna é o meu lar, é a minha casa. É com as nossas mães e toda a ancestralidade que nos antecede que nós desenvolvemos um vínculo eterno. Afinal de contas, foi com elas que nós aprendemos nossas primeiras experiências. E é tão engraçado isso, porque no domingo minha filha ligou para mim, falando sobre isso, sobre a infância dela, o quanto eu estava lá. A gente brincava de pique-esconde, a gente se divertiu tanto. Eu fui mãe muito nova, sabe? E eu me diverti tanto com as minhas filhas, com meu filho também. E ela estava se recordando como é tudo conectado. À medida que eu vou me curando, eu vejo as minhas próprias filhas se recordando de tudo que elas viveram comigo de positivo também. Nossa mãe é a nossa primeira referência de amor. É o nosso primeiro sentir. É com elas que a gente aprende a tomar banho, a se vestir, a comer, a se sentar, a se cuidar, a se amar. E eu tenho certeza absoluta que se você olhar para a sua vida enquanto filha, você vai encontrar amor na sua história, independente do que tenha acontecido. Eu vim de uma linhagem de mulheres fortes. Quase não tem homem na minha família, apenas mulheres fortes. Guerreiras, Ártemis, mulheres que sempre tomaram a frente, mas mulheres que sempre souberam amar, que sempre souberam cuidar das suas filhas e dos seus filhos, sabe?
Nós aprendemos com a nossa mãe tudo o que somos enquanto mulher. Afinal de contas, nós precisamos dela durante muitos anos. Dependemos dela para sobrevivermos durante muitos anos da nossa vida. Mas também não é só cuidado que elas provêm para nós. Ao longo da vida, a gente busca um olhar de aprovação, de reconhecimento. E é engraçado isso, porque quando eu penso na minha mãe, que já não é mais viva, que é a minha avó que me criou, eu penso que eu só ainda estou aqui porque ela não existe mais. Porque se ela tivesse viva, eu estaria com ela. Porque ela é a minha maior referência de amor e de afeto que eu já tive. A relação entre mãe e filha é a relação mais nutridora e compreensiva que existe para a imensa maioria das mulheres. Ela é a mais duradoura, nutridora e compreensiva. E eu falo como mãe. Eu sou mãe. Ninguém é mais compreensiva com as minhas filhas e o meu filho do que eu. Ao longo da vivência delas e dele, porque eu só tenho um filho homem, eles não irão encontrar tanta compreensão e tanta nutrição fora deles do que encontraram em mim. Mas eu reconheço que essa nutrição eu encontro nas mulheres que me antecederam também. A mãe costuma conhecer bem a sua filha. Ontem minha filha foi lanchar com o pai e ele pouco convive com ela. Ele não a conhece. E quando ela chegou, ela fez 2 pãezinhos com ovos que eu tinha comprado pela manhã. Ela já tinha lanchado, mas falou que o lanche que ele deu para ela não era o que ela queria. Mesmo assim, ela aceitou, porque uma das características entre a relação de mãe e filha é a intimidade. Porque é com elas, é com as nossas mães que a gente passa a maior parte do tempo. Então, a gente desenvolve muita intimidade com essas mulheres. E falando da Sofia, quando ela chegou, ela fritou os pãezinhos, fritou os ovos, pegou os pães, pegou um refrigerante e foi lanchar, se sentindo totalmente à vontade, sabe? E eu sou uma observadora, eu observo a Sofia. Eu observo a Sâmia, observo a Rochelle. E esses últimos tempos, esses últimos 14 anos, elas cresceram tanto. A Sâmia e a Rochelle são mulheres. A Sofia está se tornando uma pequena mulher ainda. Mas eu conheço bem elas, sei bem o gosto de cada uma. Sei bem como agradar cada uma. Isso vem desse tempo em que nós duas estivemos juntas. Estivemos juntas, melhor dizendo. Passamos muito tempo juntas, desde a barriga até o crescimento, até elas adquirir autonomia. Do mesmo jeito que a gente cede um espaço no nosso corpo para gerar nossas filhas, nós mulheres sempre iremos ceder, enquanto mãe, um espaço para desenvolver intimidade com essas filhas. Todas as vezes que minhas filhas chamam por mim, eu atendo. Eu me torno cada vez melhor, mais sábia, porque eu desejo, sinceramente, a cada vez que elas me chamar para resolver alguma coisa, que eu saiba o que dizer, o que fazer. Ou às vezes que eu precise apenas abraçá-la e dizer que vai ficar tudo bem. Que elas,
vamos superar aquilo tudo. E nós, irmã, nessa vida moderna, não queremos ceder um espaço para nós, para desenvolvermos a mãe que cada uma de nós consegue ser para nós mesmos. Quando a gente diz não, quando a gente resiste à mudança, ao crescimento, à quebra de padrão, a gente está dizendo não para a mãe. A mãe que seremos para nós enquanto adultas. A mãe que só vai se dar por satisfeita quando você tiver a autoestima que você deseja, o amor próprio que você tanto busca, o merecimento que você tanto sente falta. A gente precisa ceder esse espaço em nossas vidas para isso tudo, sabe? Essa tem sido a minha jornada nos últimos anos, irmã. Eu tenho cedido na minha vida um espaço para desenvolver essa mãe para mim mesma, conectada com a minha própria linhagem materna. Eu precisei deixar de trabalhar fora para trabalhar em casa. Eu precisei entrar em contato com outras mulheres, com as dores dela, para vê-las com empatia, amor e carinho. Eu precisei estudar, curar, refletir, pensar e descansar para manifestar essa mãe que eu preciso ter e ser para mim mesma, através do autoconhecimento, dos arquétipos do desenvolvimento pessoal. E falar de mãe, falar de feminino, é falar de emoção. Eu quase nunca me emociono, mas a minha maternidade é algo que me deixa emocionada. Eu não consigo pensar em uma vida onde não haverá espaço para estar com os meus filhos quando eles buscarem por mim. Eu tenho 3 filhos adultos que já não precisam de tanta nutrição, mas isso não significa que foram nutridos por mim por mais de uma década. Por mais de uma década eu estive junto com eles, nutrindo com afeto, com cuidado, com sobrevivência, com amor, com aprovação, com merecimento, entre outras coisas. Isso é ser mulher. Isso é sermos nós. Eu sou uma mulher que eu precisava ser mãe para compreender a minha mãe. Por que que ela foi embora? Por que que ela não quis me criar? Por que que ela decidiu sair e viver a vida dela? Mas, ao mesmo tempo, com essa saída dela, eu convivi com a minha avó, que foi para mim uma mãe. E sempre que eu passo por desafios enquanto mãe, eu lembro dela. A minha avó dizia sempre que ela nunca iria me abandonar. Nunca. Isso porque o contato com as nossas mães influencia as nossas crenças, os nossos valores e quem a gente é enquanto mulher, enquanto mãe. E esse é o processo que eu tenho vivido nos últimos dias, sabe? Essa profunda introspecção, essa profunda cura. Desde o desafio, quando eu criei o desafio no final de 2023, eu comecei a fazer as pazes com a minha mãe. No Clube da Mari, eu já comecei a fazer as pazes com toda a minha linhagem, porque eu comecei a quebrar crenças através, ou melhor, com o Ho'oponopono. Precisei ressignificar trabalho. Precisei curar memórias de rejeição, abandono, que vieram deste contato com a minha mãe. Mas já no desafio eu reconheci que a minha mãe era uma mulher extremamente forte, corajosa
e cheia de autonomia. Desde 2023, quando eu criei o desafio, eu tenho olhado para a minha relação de uma forma sincera e honesta com a minha mãe, que foi esse primeiro ser pelo qual eu tive contato com amor, com carinho, com aceitação. Eu tenho muito da minha mãe. Minha filha do meio tem muito da minha mãe. Isso porque a nossa ancestralidade materna influencia diretamente as nossas crenças, os nossos valores, sobre quem a gente vai ser. Minha filha mais velha tem muito da minha avó que me criou. Ela é prestativa, ela é acolhedora, ela é presente. A minha mãe nunca esteve presente, sempre foi viver a vida dela. Mas a minha avó sempre esteve comigo até o último dia de vida dela. E por fim, é fazendo as pazes com a mãe. Fazendo as pazes com a mulher que somos, que a gente finalmente consegue sentir-se em casa. Domingo eu falei com a minha irmã, eu falei sobre casa, eu falei da Alva. Todas as vezes que eu penso em casa, irmã, eu lembro do nosso sítio no interior, onde a gente vivia. Ela disse, irmã, casa para você somos nós, eu e suas duas tias, e nós estamos aqui. E aí eu pensei, falei, é verdade. Casa para mim é a minha linhagem materna. Elas são o meu lar. É com elas que eu me sinto em casa. Eu nunca estive tão emotiva como eu tenho estado em 2025. Nunca. Na minha vida inteira. Eu nunca estive tão feminina. Na polaridade feminina, porque eu sempre falei aqui com vocês que eu tenho muita energia masculina. E realmente precisei ter para dar conta das minhas demandas. Quando a minha avó morreu, eu tinha 17 anos, eu estava grávida da Rochelle. Quando eu tive minha filha pela primeira vez, quem estava comigo era meu marido. Ele levou o computador, um notebook, para que eu jogasse paciência enquanto esperava a alta, para não ficar me sentindo solitária. Todas as relações que eu tive foram poucas, mas todas elas foram muito intensas, com muito amor e com muita presença, para, entre aspas, nutrir essa ausência desse feminino, dessa ancestralidade, sabe? Todas as vezes que eu tive um filho, por estar em Brasília sozinha, quem estava comigo era um homem. Quando eu tive meus filhos mais velhos, quem estava comigo era meu marido. Quando a Sofia nasceu, quem dormiu na cadeira foi o pai dela. Não tinha nenhuma mulher lá. As mulheres que eu carrego estão todas dentro de mim. Estão todas aqui. Elas, já por muitos anos, não têm estado comigo fisicamente, mas elas estão dentro da minha alma, do meu corpo, do meu ser. E quando eu olho para toda a minha jornada enquanto mulher, eu penso que a melhor coisa que eu faço é me curar enquanto mulher, porque eu vou transmitir essa cura para as minhas filhas e para as minhas netas que virão no futuro, com certeza, sabe? Esse é o momento em que eu viro uma chave na minha vida. Em 2023 para 2024, eu estava iniciando o desafio Vivendo Juntos os Arquétipos, e quando eu entrei, são 4 aulas sobre a mãe. Porque esse foi um assunto que me tocou muito durante muitos e muitos anos. Mas finalmente eu me sinto em paz com a minha mãe, com a minha ancestralidade. Não existe nada na minha história que eu sinta vergonha, ou que eu sinta que eu não devesse ter vivido. A minha história me dá orgulho porque ela é minha. Ela não é de ninguém mais. A minha maternidade me dá orgulho porque ela é minha. A forma como eu materno tem muito a ver com a minha ancestralidade, então ela é minha.
Eu materno muito como a minha avó, como ela me maternou. Muito. Todas as promessas que ela me fez, ela honrou. Para mim, estar distante e não ter um espaço na minha vida para meus filhos é algo absolutamente inconcebível. E se um dia eu tiver netos, não ter um espaço na minha vida para esses netos será algo totalmente inconcebível. Porque na minha casa a gente não tinha riqueza, não tinha muita educação secular, mas a gente tinha muito amor e muito cuidado. E muita presença também. Então, eu pego essa presença como algo positivo e levo para a minha vida como uma cura. E falar de cura, de autoestima e amor próprio é falar de presença, irmã. Autoestima é presença. Merecimento é presença. Amor próprio é presença. Você precisa estar presente na sua vida para ter essas coisas. Se não houver tempo, espaço, você não terá. Se você for correr, preferir escovar o cabelo do que pagar uma terapia, você não terá merecimento, não terá autoestima. Se você preferir o conformismo, a zona de conforto, do que a descoberta para a verdadeira cura, você não terá autoestima. Porque autoestima e amor próprio e merecimento é como uma mãe. É presença, é nutrição constante, por muito tempo. E hoje eu sou presente para mim. Minha vida é cheia de mim mesma. Eu tenho tempo para mim, para o que me satisfaz, para o que me realiza, inclusive para vocês. Eu só divido tudo isso com vocês porque eu estou presente na minha vida. Ao longo dos últimos 5 anos, eu estive totalmente dedicada a essa presença, para mim mesma. Olhando esse interior, essa mulher ferida, todas nós somos mulheres feridas, porque o mundo nos fere bastante e diz para nós muitas mentiras que nós nunca fomos na vida. Todas nós mulheres somos dignas e merecedoras de amor, porque todas nós fomos amadas pela nossa mãe e pela nossa linhagem materna. Esse amor é eterno. E é o que eu desejo para vocês. Amor, presença. Presença. Esteja presente na sua vida. Saia do piloto automático. Saia do banco de passageiro ou do passageiro. Comece a olhar para você. É impossível se amar sem revisitar a sua história. Sem olhar para quem te amou antes. Porque é através do olhar de quem veio antes da gente que a gente aprende a amar. Eu posso melhorar o meu amor por mim mesma. Mas antes eu tenho que reconhecer todo o amor que eu recebi de quem veio antes de mim. Da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, de toda a minha ancestralidade materna. Isso é essencial.